Estamos no ar? Acho que sim. Aham, sim. Olá, boa noite. Dá mais uns minutinhos. Eu me atrasei, eu sou muito chato com atraso, mas a gente teve um probleminha técnico aqui com, com os arquivos e agora sim, as coisas estão funcionando, eu acho. Então vou dar mais uns 2 minutinhos antes da gente começar a bater papo. Já vi Mari aqui, vi Marina, Camila, Rosiane. Eu não vou dar conta de acompanhar todo mundo, tá, gente? Mas oi para todo mundo que tá entrando. Vou dar mais 1 minutinho, que eu tô bem atrasado, e daí a gente começa em instantes. Thalita, que pediu aqui para eu falar o nome dela, a Elaine, a Jéssica, Marcelo, um monte de gente dando oi. E quem já me acompanha já sabe, né? Essa questão de lives é uma coisa nova, eu nunca não fiz nenhuma live, porque eu acho que com a pandemia muita gente ficou cansada, é uma coisa que ficou um pouquinho maçante. Mas esse é um tema muito legal e é uma aula que eu já dei em alguns congressos médicos, e eu acho que é um tema super relevante que a gente tem que falar. Então, isso que me deu a motivação para a gente falar um pouquinho desse tema. E claro, todas as dúvidas que surgirem, vão mandando uma mensagem que no finzinho, se eu não tiver falado, eu respondo. É um bate-papo, é uma coisa bem informal. Apesar de eu dar essa aula no congresso, aqui é bem menos engessado, porque no congresso eu tenho que dar essa aula em, às vezes, 20, 30 minutos, então tem que ser bem ensaiada, e aqui é para ser algo totalmente relaxado e bem informal, e quem me acompanha já sabe que eu não tenho essa questão de formalidade nenhuma. Eu acho que dá pra gente começar, né? Então, essa aula, esse bate-papo sobre a ditadura da beleza na busca do corpo perfeito é uma coisa super relevante hoje em dia. E eu falo muito isso baseado um pouco na minha experiência como cirurgião. Eu lido há 12 anos já com a questão de estética das pessoas, essa questão de o que as pessoas buscam melhorar e mudar no corpo delas, o que elas não podem, o que não conseguem, e essa questão muito relacionada a como cada pessoa se vê. Então, eu vou falar muito baseado nessa minha experiência pessoal e o que eu percebo das pessoas e dos pacientes durante todos esses anos, tá? Então, o que é muito importante, é uma aula sobre a ditadura da beleza, então a gente tem que pensar, na verdade, o que é beleza, né? O que é isso que as pessoas falam, a beleza é importante, mas a gente tem que definir o que é isso. E, claro, eu nem vou comentar muito disso, porque durante toda a história da humanidade já existiram pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar sobre isso. Então, por exemplo, Platão, ele já se debruçou sobre essa questão, né? E para Platão, a beleza é um objeto do desejo que a gente tem. E não uma coisa que nem, por exemplo, a gente deseja um sanduíche, uma pizza, algo para consumir, ou mesmo um desejo sexual. Mas uma coisa, a beleza está relacionada àquele desejo para ser contemplada, como se fosse uma maneira da gente alcançar o divino. Então é daí que vem aquela expressão, né, o amor platônico, que muita gente usa, é um amor inalcançável? Não, é aquele amor que é só para contemplar. E já depois, muito tempo depois, já São Tomás de Aquino, ele fala que a beleza é uma parte do ser humano, é um dom de Deus, da mesma maneira que, por exemplo, a verdade, a bondade são.
Só que se a gente pensa que a beleza, se ela vem de Deus, por que existem belezas perigosas, por exemplo? Ou belezas que corrompem uma pessoa? Ou às vezes até belezas que são imorais? Já um filósofo mais moderno, né, Roger Scruton, ele já fala que a beleza é tão importante para a gente como a espiritualidade, que ela torna esse mundo caótico, essa loucura que a gente vive, em uma coisa mais familiar. Porque a beleza é uma coisa que todo ser humano sabe apreciar. Então, é uma coisa que ele acha que está muito ancorada na nossa racionalidade. E a beleza é uma coisa tão importante porque até tiveram vários estudos científicos relacionando o que é importância, por que a beleza é importante, né? E alguns dos estudos já falaram que a beleza influencia no sucesso, no poder, na felicidade e até na satisfação da vida de uma pessoa. Outro estudo já fala que as pessoas atraentes são consideradas por outras pessoas de cara mais amigáveis, mais inteligentes, mais sociáveis. Tem uma relação também da gente perceber que uma pessoa mais bela, teoricamente, teria melhores genes, então seria uma pessoa mais apta, mais saudável, com uma melhor potencial de reprodução, por exemplo. E tem um outro estudo que é muito interessante, que ele até influencia o quanto um bebê, por exemplo, chama a atenção da mãe. Que bebês mais bonitos chamariam a atenção da mãe com mais facilidade, né? Então, quando a gente fala da beleza, a gente tem que pensar agora, com essas questões, o que define o que é um corpo belo? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? E quando a gente pensa, por exemplo, existem medidas para isso. Existe, por exemplo, vou usar uma aqui, que é o índice de massa corpórea, né? Que é basicamente ver a relação do peso e da altura de uma pessoa. Então, ver se a pessoa está no peso normal, se está acima do peso ou abaixo do peso. Então, se a gente para e pensa nisso, por exemplo, uma pessoa que está abaixo do peso, então, teoricamente, ela não é bonita? Então, uma coisa para a gente pensar. Será que uma pessoa magra demais pode ser considerada bonita? E se o contrário, uma pessoa que está fora desse parâmetro, está acima do peso, então ela não é bonita? A gente sabe que isso não é verdade. Mas e se a gente sai um pouco dessa questão do peso? A gente entra um pouco na questão da musculatura, por exemplo. Pessoas atléticas são mais bonitas? Também é uma coisa para a gente pensar. Corpo atlético é bonito. O quão atlético é bonito? Tem gente que acha levemente atlético, tem gente que acha pessoas extremamente musculosas mais bonitas. E por outro lado, a gente sempre pensa, né? Beleza está associada quando eu tinha meus 20 anos e tal. Mas não pode uma pessoa com mais idade também ser considerada bonita, mesmo com flacidez, com marcas do tempo? Isso não é uma beleza, não é uma história de vida bem vivida? Isso não é belo por si só? Então, quando a gente pensa nessas questões, muita gente tentou medir a beleza, né? Desde a antiguidade, por exemplo, começou lá com Pitágoras, lá na Grécia Antiga, depois Leonardo da Vinci também, com medidas. E o que a gente chegou em conclusão? Que, na verdade, as descrições matemáticas, como, por exemplo, a regra dos terços da face, as proporções, a relação áurea nas medidas do corpo, não é uma coisa 100% garantida, né? Isso até foi uma coisa que eu abordei na minha tese da pós-graduação, que isso daí é parâmetros. Ou seja, uma pessoa que não tem os terços exatamente iguais, ela pode ser bonita mesmo assim. E aí a gente entra um pouco naquela questão da assimetria do rosto, né? Que falam, uma pessoa bonita então é simétrica, um lado é totalmente igual ao outro. E a gente vê que, na verdade, também não é assim. Então, estudos já mostraram que pequenas assimetrias não influenciam na percepção da estética do rosto e do corpo, né? O que influencia então mais na beleza?
Aí eu tenho um videozinho que é bem legal, um vídeo curto. Dá uma olhadinha nisso. Eu não sei, ele tem uma musiquinha de fundo, não tem nada, mas observem. Já dá para perceber como a gente ali tem várias amostras de beleza, com o passar do tempo, com as artes, com o momento da humanidade, por que não? Então, esse vídeo já vai mostrando pra gente como o momento em que a gente vive influencia muito na beleza, né? Isso mostra no início do vídeo, por exemplo, a Vênus paleolítica que a gente vê é uma escultura de 20 mil anos atrás que mostra uma pessoa bem acima do peso. E quando a gente olha, por exemplo, imagens, sei lá, de modelos dos anos 2000, da década de 90, é todo mundo muito magro. Então a questão cultural e histórica influencia muito nisso. E agora a gente vê também outras questões que eu vou falar logo mais, que também impactam muito nessa percepção de beleza. Esse é um vídeo da CNN que fala exatamente isso, né? O que é beleza? Olhem como, com que frequência a definição de beleza muda. Pense nos ideais que são impostos sobre nós e quão rápido eles evoluem. Porque não existe um padrão de beleza único. Então vamos celebrar a diversidade da forma feminina. Aqui a gente tem todas as imagens, todas esse histórico de todo mundo que apareceu dessa diretora. Então a gente tem que pensar que a beleza tem uma questão de gênero, né? Que nesse vídeo vocês não viram nenhuma forma masculina, não tem nenhum homem nesse vídeo. Então é uma questão que é muito imposta para as mulheres. E também tem uma questão racial muito importante, né? Então até uma vez fizeram uma pesquisa com cirurgiões plásticos brasileiros que chegaram a uma conclusão, né? Que as mulheres brancas queriam os glúteos e as mamas das mulheres negras, enquanto as mulheres negras queriam o nariz das brancas. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, essa pesquisa foi feita com vários cirurgiões plásticos, eu não estava lá, tá? E é uma coisa do tipo, tem que ter uma mistura das raças, mas não muito, só para ficar com a parte boa, né? E aí isso nessa pesquisa também fala, né, que seria uma feminilidade branca levemente erotizada pela sensualidade negra, né? Só que isso é uma visão muito simples, né, simplista. E não existem, por exemplo, as pessoas asiáticas que têm um outro padrão de beleza. E mesmo se a gente pensa, por exemplo, pessoas asiáticas, o padrão de beleza japonês é uma, a constituição das chinesas é outra, dos coreanos são outras, dos indianos. São todos povos muito diferentes que estão naquele guarda-chuva asiático e são belezas completamente diferentes. E quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas indígenas, né? Tem os norte-americanos, os peles vermelhas, digamos assim, os indígenas sul-americanos, os andinos, o pessoal da Polinésia Francesa, né? Então, são coisas muito diferentes, não dá pra gente falar num padrão único de beleza. E muito disso está relacionado a isso aqui, né, gente? Que é essa questão do culto às personalidades, né? Isso influencia demais, principalmente eu acho que por questão do cinema, né? Principalmente americano, que é o padrão de beleza lá, é um padrão de mulheres brancas, magras, e isso acaba influenciando no mundo todo, né? É só a gente pensar como a gente pensa
como sempre se espelhou, por exemplo, nas atrizes de novela mesmo, ou quando se olhavam revistas, qual era o objetivo de uma revista, sei lá, tipo a Caras, que não tinha matérias, basicamente, né? Era ver as fotos, era ver como uma famosa estava, que famosa estava mais bem vestida, qual que estava mais bonita, quem tinha engordado. E então, isso tem uma relação muito importante com uma coisa dos mitos, né, da antiguidade, dos semideuses, heróis, aquela coisa que não é alcançável para as pessoas comuns. Só que teve uma coisa que mudou tudo isso, que é isso aqui, ó. As redes sociais, né? Porque isso aproximou esse glamour e essas pessoas que eram inalcançáveis, agora elas estão mais perto de todos nós, né? Então, muitos anônimos, inclusive, os influenciadores, se a gente for ver, eles se tornaram esses novos famosos. E isso impacta em muita gente. Só que daí a gente tem que pensar numa coisa super importante, que é a questão das imagens, na verdade, né? Porque toda imagem que vai para a rede social, ela vem assim, né? Então a gente pensa num corpo perfeito, numa imagem perfeita. Só que rede social tem muita manipulação. Então se a gente olha, por exemplo, foto da mesma pessoa, no mesmo tempo, simplesmente mudando iluminação e ângulo. Então isso a gente tem que pensar muito. É isso aqui, essa coisa, né? Que foto não quer dizer que é aquilo. Tá? Esse, por exemplo, esse é um perfil... essa mulher, a Danai Mercer, ela já foi editora da Men's Health, se eu não me engano, do Oriente Médio, e você vê, são fotos do Instagram dela, que ela expõe exatamente isso, o quanto que a gente está exposto e a gente se influencia por imagens que às vezes não são realidade. Mas isso são as coisas mais comuns e tal. E se a gente pensa nos famosos, né? Os famosos não eram assim, né? E, na verdade, não é bem isso. Porque a gente olha, às vezes, os famosos, a gente fala, já chegou paciente para mim, né? Eu quero ter aqueles seios que ficam em pezinho, que eu posso ficar sem sutiã para usar e tal. Me sentir no tapete vermelho. E quando você vai ver, os famosos também usam truques, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. E nessa busca de ficar procurando, como que eu vou alcançar isso, como eu vou chegar lá, a gente começa, às vezes, a ir atrás de receitas, de maneiras de alcançar isso, né? Então vai atrás, tem botox, tem preenchimento, bioestimulador, peeling superficial, peeling profundo, radiofrequência, laser ablativo, laser não ablativo, ultrassom, macrofocado, microfocado, implante, lipo HD. E nisso a gente está soterrado, com um monte de informação. E é nesse momento que ocorrem aqueles exageros, né? Em que a pessoa mira num resultado, mira em alguma coisa que ela quer alcançar, então faz tratamentos procurando isso e, na verdade, onde ela chega é aqui, né? E é nesse momento que tem os exageros. E por que a gente percebe esses exageros? Isso é uma coisa muito legal. Segundo um daqueles filósofos que eu comentei, Roger Scruton, ele diz que a beleza é sempre pessoal, ou seja, a beleza de uma pessoa representa aquela pessoa como um todo, né? Ela está muito relacionada à representação da alma humana, da personalidade. E a partir do momento que alguma coisa ou uma pessoa se torna mais um objeto, um órgão do que aquela pessoa como um todo, aquela beleza meio que se perde e objetifica, entra na obscenidade. Então deixa de ser uma pessoa, se torna uma boca, se torna um peito, se torna um nariz, se torna carne. Então, é muito importante para quem trabalha com beleza, principalmente, a gente tem que ter um senso crítico muito importante, né? Porque eu, como cirurgião, por exemplo, eu tenho peso que eu falo para as pessoas, né? Eu posso influenciar as pessoas, um dermatologista, uma esteticista, qualquer pessoa. Então, o peso do que a gente diz é muito importante. A gente não pode influenciar uma pessoa para o mal. Aí vem uma pergunta, né? Qual que é então... Eu levantei um monte de questionamento, né? Qual que é o segredo da beleza? Eu acho que, na verdade, o segredo da beleza é isso aqui, ó.
é um equilíbrio, na verdade, né? Não é uma competição, a gente não tem que disputar, apesar de algumas pessoas fazem isso, né? Qual que é a pessoa mais bela? O equilíbrio está relacionado diretamente à imagem externa que as outras pessoas têm de nós, com a imagem interna que a gente tem de como as pessoas devem imaginar a gente, né? Então, é esse equilíbrio que é muito importante. Aí, nisso a gente pensa, né? Todo mundo já viu aquela pessoa que não é bonita, mas que é aquela pessoa que a gente fala, nossa, que autoconfiança, né? E aquela pessoa que é mais bonita do que o corpo dela. Então está muito relacionado a isso, porque essa questão da beleza interior, a confiança é uma coisa que influencia muito em como as outras pessoas veem, né? Então é daí que vem aquela frase, né? A beleza está nos olhos de quem vê. E nisso, todo mundo já viu histórias, por exemplo, de mulheres maravilhosas, beldades que ficavam com homens feios. Por que isso? Aí muita gente fala, né? Por causa do dinheiro, por causa da fama. Pode até ser, não vou entrar nesse mérito, mas não é sempre. Tem muita relação com essa questão de que a maioria dos homens não liga como ele tá, né? Então a autoconfiança tá lá em cima. Eu tenho, por exemplo, a história de um amigo meu de muitos anos atrás, que quando você olhava ele fisicamente, você via um cara todo bem magrinho, cabelo repartido no meio, óculos fundo de garrafa, camisa fechada no pescoço, meio corcundinha, aí você fala, nossa, esse aí foi criado pela avó, né? A gente brincava na maldade, e esse aí tá ferrado. E esse cara era o maior chavequeiro da história que eu conheci na minha vida. Ele só saía com mulheres lindas e era impressionante. Era meio até desproporcional, mas tem muita relação com isso, com essa questão da confiança, desse equilíbrio da imagem externa e interna dele. Então, o que a gente tem que pensar, na verdade, né? Existem diversas belezas. A gente não tem que se pensar em uma só. Todos nós temos partes que são bonitas e partes que poderiam ser, ou que a gente acha que poderiam ser mais bonitas, né? E o que tem maior impacto na beleza, na verdade, é essa relação de como a gente encara essas nossas qualidades com esses nossos defeitos e como a gente convive e lida com eles. E nesse sentido, eu acho que é muito interessante a frase... Tem uma música, Lágrimas Negras, né? Eu conheço a versão que é cantada pela Gal Costa, dá uma olhadinha, que ela diz exatamente isso, né? Belezas são coisas acesas por dentro, enquanto tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Muito bem, esse foi um bate-papo, é uma aula que eu dou em congresso, que aqui eu dei uma simplificada em algumas coisas técnicas e tal, mas é um papo muito mais filosófico, mas que é uma coisa muito importante, para a gente mesmo refletir como a gente como é a nossa relação pessoal com a beleza, como a gente encara nosso próprio corpo. Claro, eu sou cirurgião plástico, né? Então eu tenho esse viés, mas graças a Deus a maioria das pessoas que me procuram, elas têm uma relação muito saudável com a beleza e é muito específico o que incomoda elas, o que elas fazem de tratamento. Mas às vezes isso pode acontecer de isso ir para o patológico, se tornar uma doença, se tornar um problema. E acontecer, por exemplo, o que aconteceu com Michael Jackson, que é entrar já na questão do dismorfismo corporal. Então, é muito importante. Reveja como é a sua relação com a beleza, como que você lida com isso, para ter uma relação mais saudável e poder viver de uma maneira mais plena. Muito bem. Aí tem algumas perguntinhas aqui que me mandaram, alguns comentários. Eu não consegui vendo durante, né? Porque eu vou falando pra caramba. Aí tem uma pergunta muito legal, né? Será que os padrões de beleza vão mudar? Eu não tenho dúvida. A beleza, é só a gente pensar nesse vídeo, ela está mudando desde que a gente saiu das cavernas. E ela vai continuar mudando. Claro, agora que a gente tem, sei lá, redes sociais, está todo mundo bombardeado, as coisas vão mudando de uma maneira diferente, mas que vai mudar, vai mudar. E o que hoje é bonito, sei lá, às vezes um corpo mais sarado, mais definido é o ideal.
daqui a alguns anos, não é. Só se a gente pensar, o que era uma mama bonita na década de 90? A gente pensa no SOS Malibu, na Pamela Anderson, com seios enormes. Hoje, esse já não é mais um padrão de beleza. Hoje já se procura uma coisa harmônica, que não chame atenção. E nisso a gente está falando, sei lá, de 20, 30 anos. Então as coisas vão mudando, né? Que mais de dúvidas aqui relacionadas a isso? Teve uma questão importante, né? E como que a gente observa que uma pessoa não tem uma relação saudável? Isso é uma pergunta muito importante. Isso é muito importante principalmente para quem trabalha com isso, né? Eu acho que é muito o que você espera, por exemplo, de um tratamento, de uma cirurgia. Porque eu já tive pacientes que chegaram e me falaram que queria, sei lá, operar a mama, queria levantar e tal, mas conversando com ela tinha alguma coisa que não estava encaixando. Até o momento que, conversando, ela abriu o jogo. Ela falou, Matheus, eu preciso salvar meu casamento, por isso que eu vou operar minha mama. E a coisa que eu falei para ela, então, esquece. Isso não vai salvar seu casamento, você não vai ficar feliz. Vai lidar com isso e depois você opera se você quiser. Porque tem muita gente que acha que, às vezes, as pessoas não são... Eu não me relaciono com as pessoas por causa do meu nariz. Não, não é por causa do seu nariz. Isso é um detalhe. Lembra muito nessa questão. A imagem externa e a imagem interna, né? Aí tem coisas muito pessoais, né? De como a gente equilibra o corpo. Isso é uma coisa que é muito individual, que a gente tem que pensar de pessoa para pessoa, né? O que você busca com a sua beleza, o que você imagina que seria a sua melhor versão, isso é uma coisa muito importante. Não só para quem vai fazer um tratamento, mas quem pensa, por exemplo, em fazer uma dieta, fazer exercício. Qual que é o seu objetivo? O que você está buscando? Será que é se igualar a algum padrão que não é seu? Ou é uma melhora do seu estilo de vida, uma coisa mais da harmonia do seu eu interior com o seu eu exterior? Essa é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer, né? Muito bom, gente. Foi ótimo esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito maçante. Eu falo pra caramba, até por isso eu não posso fazer muita live. Tem que fazer o vídeo que é mais curtinho. Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa que der para eu ajudar, comenta comigo nos posts, manda um direct. Quem quiser, às vezes, bater um papo pessoalmente sobre esse assunto é super bem-vindo. Eu adoro falar de coisa filosófica. Eu acho que falar só de medicina é muito chato. Eu acho que médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe. Isso daí é uma frase, eu não vou lembrar o autor, e eu concordo completamente. Então, se às vezes me manda uma mensagem, se quiser bater um bate-papo pessoalmente, vem aqui na clínica, vai ser um prazer, tá? Muito bom! Até a próxima, que agora eu tenho que cuidar das crianças, minha esposa já deve estar maluca em casa me esperando, e me mandem mensagens que a gente vai se falando. Logo mais a gente se vê de novo. Tchau!